falar de confiança como um sentimento de segurança relativamente a si próprio e a convicção do seu próprio valor. Também podemos falar de confiança como a crença firme na honestidade, sinceridade e lealdade das intenções e comportamentos de alguém. Já nos dizia Freud, o pai da psicanálise, que é na fase oral, entre os 0 e os 18 meses, que a criança começa a desenvolver a confiança. Quando a mãe se afasta, a criança cria a esperança que ela volte e o choro é o meio de comunicação com a criança. É nesta fase também que a criança começa a formar o primeiro conceito de si e do mundo. Começa a confiar no que a rodeia e na capacidade dos seus órgãos para fazerem face aos seus impulsos e anseios. Sabemos que a confiança é a base de qualquer relacionamento, seja este pessoal ou profissional. No entanto, a confiança não nasce do dia para a noite e, na realidade, não é preciso muito para destruí-la. E você, como lida com a sua autoconfiança? Cumpre o que promete a si próprio? É sincero e verdadeiro consigo? Permite-se ter ideias construtivas para si? Demonstra acreditar em si? Permite-se desfrutar do presente da vida? Sente-se a viver no presente? Reconhece que merece o melhor e não tem medo de se mostrar vulnerável? Reconhece os seus erros como oportunidades de melhoria? Participa na vida, tendo à vontade para expor as suas ideias e permite-se dar as suas opiniões e sugestões? A autoconfiança automaticamente passa confiança para quem está ao seu redor. Portanto, o primeiro passo é confiar mais em si mesmo e ser capaz de transparecer isso. Mas vamos ainda falar da coragem. E a coragem como impulsionador da confiança. As imagens de marca da coragem são o conhecimento e o sentimento de sou capaz. Na coragem existe muita energia, a ação, o estar presente, sermos espontâneos, resilientes, engenhosos e alegres. Neste estado podemos ser muito eficazes no mundo. No nível de consciência da coragem, sabemos que podemos observar os nossos sentimentos. Já não temos a ter receio desses sentimentos. Somos capazes de os gerir, de assumir a responsabilidade por eles. Podemos aprender a aceitá-los e a libertar-nos deles. Estamos dispostos a correr riscos e a deixar ir os antigos pontos de vista e a explorar outros novos. Sentimos dispostos e capazes de fazer seja o que for. Observar e gerir os sentimentos aumenta a autoestima. Se, por exemplo, temos um receio e não o queremos encarar, sentimos-nos diminuídos e a nossa autoestima fica reduzida. Se estamos dispostos a examinar esse medo, a reconhecer a sua presença, a ver como ele inibiu a nossa vida e a começar a deixá-lo ir, a nossa autoestima aumenta, independentemente de o medo desaparecer por completo ou não. Todos sabemos que é preciso coragem para enfrentar o medo. Com a coragem, há vontade de arriscar e de abrir mão de seguranças anteriores. Há vontade de crescer e de beneficiar com novas experiências. Isto envolve a capacidade de admitir os erros sem cair na culpa e na autorrecriminação. A nossa autoestima não diminui ao analisar as áreas que têm de ser melhoradas. Ok, em conclusão, no estado de coragem, sentimos o nosso poder interior, nossa força e autoestima. É um estado positivo no qual nos sentimos seguros, aptos, capazes, vivos, com entusiasmo geral pela vida.
temos sentido de humor e clareza. Estamos aptos para agir e confiar. E agora tenho uma proposta para si. Coloque-se confortável. Sentado ou deitada, não importa. Coloque uma música tranquila e suave. Pode mesmo pausar o vídeo por uns segundos para se colocar confortável. Eu espero. Isso. E agora está confortável. Permita-se respirar tranquilamente. Faça 3 respirações profundas. Inspire e expire tranquilamente. Isso mesmo. Pode, se quiser, também fechar os seus olhos. E agora quero que foque a sua atenção na minha voz e nas minhas palavras. Simplesmente deixe que as minhas palavras fluam tranquilamente na sua mente. Eu vou contar-lhe uma história. Era uma vez um pavão, o Afonso, que tinha umas penas muito bonitas. Mas não julgue que era um pavão vaidoso. Não, pelo contrário. De cada vez que recebia um elogio, corava até às orelhas. E ficava muito atrapalhado. Ele não ligava a essas coisas das aparências. Na realidade, deixe-me que lhe diga, os pavões não são animais vaidosos. É mentira. O que se passa é que as outras aves, invejosas da sua beleza, resolveram pôr esse boato a circular na internet. Acontece que este pavão gostava de olhar o céu e todos os dias ficava a ver as aves que cruzavam aquele mar azul, com pinceladas de nuvens brancas. Via os pombos, as águias, os pardais e sonhava, também ele, um dia, poder voar alto como eles. Quando falava nisso, os professores atiravam-se ao ar. És tonto! Como podes querer voar como as outras aves? Os pavões não voam, vês? Está escrito nos livros. Os pavões não conseguem voar a sério, só esvoaçam. Voar é que não. É um facto e não se pode mudar. Em casa, Afonso também falava em voar e recebia a mesma resposta do pai. Cuida, mas é das tuas penas. Abre o teu leque e vai tomar conta dos teus irmãos mais novos, que andam por aí uns cães que gostam de correr atrás das aves. E o Afonso lá ia atrás dos irmãos. E enquanto os vigiava, ficava a olhar o céu. Aproveitava o tempo para bater as asas. Se eu exercitar muito as asas, um dia vou conseguir voar, dizia convicto e desafiava os irmãos a treinarem-se com ele, como se de um jogo se tratasse. Acontece que no jardim onde vivia havia uma árvore muito grande, daquelas que cá debaixo parecem chegar ao céu. Um dia o Afonso resolveu fazer um exercício diferente. Subiu para um ramo baixinho e saltou para o chão, batendo as asas. Depois tentou saltar para o ramo acima e repetiu a proeza. Até que, ganhando confiança dia após dia, saltando de galho em galho, até atingir o ramo mais alto daquela árvore. Dali os irmãos eram pontos pequenos coloridos, lá embaixo. Inspirou fundo para ganhar coragem e saltou. Saltou batendo as asas. E deu-se então conta de que, ao contrário daquilo que as aves pensam, ele conseguia voar.
Subiu, desceu, planou e levou-se, e não houve ninguém que olhasse o céu naquela tarde que não parasse a contemplar a imagem daquele lindo pavão a cruzar os céus. A sensação era a melhor do mundo. Liberdade, beleza, enfim. Pode imaginar como deve ter sido atingir um sonho que todos lhe diziam não ser possível. Nunca antes Afonso havia feito nada que lhe desse este prazer. Algo em que ele sentisse que era tão bom. Voou para casa eufórico nesse dia, arrebentando de orgulho, gritando: "Eu sei voar! Eu sei voar!" E para que vissem que era verdade, ali mesmo bateu asas, ergueu-se nos céus e fez piruetas. A família, com lágrimas de orgulho a brilhar nos olhos, festejou com ele. Desta vez, Afonso obteve deles toda a compreensão e o apoio para que aceitasse um trabalho de que realmente gostasse. Transportar mensagens entre os pavões de vários jardins. E ele assim fez. Saía cedo todos os dias e voava. Voava por aqueles céus fora, transportando mensagens. Lá em cima, sentia-se vivo, com alegria, feliz, e ficava a ver os outros pavões junto ao chão, de cabeça baixa, a esgravatar a terra. E a sua família, por causa dele, passou a andar de cabeça sempre erguida, para aquele céu em que ele voava. Acontece que havia algo que preocupava este pavão. Enquanto voava, enquanto cumpria o seu sonho de voar, reparava que os irmãos, a sua família, ficavam lá embaixo, desprotegidos, sem poder contar com ele. Afonso sentia que não cumpria o seu dever para com os pavões mais novos, e a culpa, por vezes, pesava-lhe nas penas e não o deixava voar tão alto. Por vezes pensava: eu devia desistir de voar. Eu devia ficar lá embaixo a tomar conta dos meus irmãos. Felizmente, ninguém na sua família queria ouvir falar nisso, e chegavam a zangar-se quando ele encarava a possibilidade de abandonar os voos. Voa, rapaz, segue o teu destino, conquista a tua felicidade, diziam-lhe, sorrindo por ele. Era à noite que as dúvidas vinham com mais força. E se chega um cão? E se eles precisam de mim? Para que eu possa cumprir o meu sonho, eles estão desprotegidos. Não é justo, não é justo, repetia. Ora, um dia, parecendo que algum bruxo mau ouvira os seus receios, uma matilha escavou por baixo da vedação e correu pelos jardins em direção à zona dos pavões, onde se encontravam sozinhos os irmãos de Afonso. O nosso herói estava a percorrer os céus quando viu os cães. Era uma matilha das mais ferozes, que já era conhecida noutros jardins pela violência dos seus ataques aos pavões. Acelerou em voo picado, em direção ao perigo, mas estava muito longe. Ele não ia conseguir chegar a tempo. Meu Deus, pensou. E agora? Nem árvores havia por perto para a família se proteger. Fechou os olhos por instantes, imaginando o pior. E o seu coração contraiu-se de medo. E foi então que algo de maravilhoso aconteceu. Ao verem os cães a correr na sua direção, os irmãos levantaram o voo e fugiram do seu alcance. Não foi um esvoaçar tímido, como é normal dos pavões. Foi um voo bonito, em que eles se elevaram do sol e progrediram até à mata que se encontrava a muitos metros de distância. Nessa noite, enquanto comiam os farelos, Afonso estava cabisbaixo. Não voltarei a voar, afirmou.
Como posso proteger-vos estando lá em cima? Podia ter acontecido o pior. Então, o pai abriu o seu leque majestoso, o que fazia só em ocasiões muito importantes. Tomou a palavra e disse num tom de voz solene que impôs silêncio. Pelo contrário, rapaz, foste tu que salvaste os teus irmãos. Se não tivessem aprendido contigo, nunca conseguiriam voar. Nunca acreditariam ser possível. Estariam indefesos, rente ao chão, e bem sabes que nem mesmo tu, com toda a tua coragem, os conseguirias proteger de todas aquelas feras. E então finalizou com voz embargada. É a ti que eles devem a vida. Afonso bateu as asas e elevou-se nos ares, para que não vissem a emoção a transbordar-lhe os olhos. E a partir desse dia, permitiu ser completamente feliz a voar nos céus. E agora, vamos voltando ao seu ritmo. Pode começar a tomar atenção à sua respiração, a sentir o seu corpo, a voltar ao presente, ao aqui e agora. E deixo-a com uma pergunta. O que pode fazer para melhorar a sua autoconfiança? Como exercício de reflexão, pode voltar a ouvir este vídeo para responder às perguntas iniciais. Mas lembre-se de definir pequenos objetivos diários para que possa cumprir e depois celebre-os. A sua mente agradece e a sua confiança aumenta